dia, bom dia, bom dia! Como estás? Bora lá para mais uma semana na presença de Deus e cada semana, olha, cada dia, cada segundo do dia é motivo de gratidão. Eu demoro às vezes, né? Deixo vocês na mão, mas não é porque eu quero, tá bom? Na verdade, querer eu quero fazer tudo certinho, mas não dou conta. Mas estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Existe igreja perfeita? Existe pastor perfeito? Ou qualquer sacerdote? Que autoridade espiritual, né, eclesiástica, que é perfeita? Por que tantas pessoas insatisfeitas, entristecidas, desistindo da fé, porque buscam a igreja perfeita? Existe a igreja perfeita? Na terra, não. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, tá bom? O café com palavra de hoje tem uma xícara especial. Aliás, eu preciso fazer mais propaganda das minhas xícaras que eu ganho. E hoje a xícara foi, olha aqui, nada mais, nada menos do que uma lembrança das bodas de ouro do pastor Ivanildo e da querida irmã Maria Nogueira, do setor de Carapicuíba. Olha só, que coisa mais linda, 50 anos de casados. Pensa que culto lindo que foi. E a maior riqueza é ver o pastor José Wellington, já passando dos 90 anos, realizando essa cerimônia. Gente, fala a verdade, não é maravilhoso? Então, o Café com Palavra de hoje tem gostinho de gratidão a Deus pela vida deste casal e de todos os casais que estão aí lutando pelo seu casamento. Lutar pela família é louvável. Tem café, Elizabeth? O meu cafezinho não falta, tá? Eu quero ler com vocês, então, 2 versículos da palavra de Deus, porque a gente vai falar sobre o contexto dessa carta. Falar não, nós vamos refletir. E eu vou ler 2 versículos para dar base ao que eu quero meditar com vocês. Está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos irmãos que ficava em Corinto. Então, é a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo de número 1, que diz assim, no versículo 4. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Essa igreja era uma igreja que possuía todos os dons espirituais. Você pode ler nos versículos a seguir. Eu não vou ler porque eu vou fazer só o resumo. Então, o apóstolo Paulo está dando graças a Deus pela vida desta igreja. Lê os versículos restantes que você vai ver ele falando da forma com que Deus tinha enriquecido essa igreja, não deixando que faltasse neles nenhum dom. Mas no versículo de número 10 do primeiro capítulo, ele entra com um pedido da sua alma. Não era um pedido normal. Na carta, ele estava rogando. Rogo-vos, versículo 10, pois, irmãos, ou rogo-vos, porém, vocês têm tudo. Fiquei 18 meses com vocês. Na minha segunda viagem missionária, fundei essa igreja. Tenho motivos para falar com vocês abertamente. Desabafar com vocês, chamar a atenção de vocês, porque vocês são fruto da minha conversão. Vocês são cria minha, certo? Então eu posso corrigir vocês porque eu sou um pai que corrige o filho.
Embora, por graça e misericórdia, Deus tenha dado todos os dons, vocês não são perfeitos. Se uma igreja que tinha todos os dons espirituais não é perfeita, você imagine. Eu falo igreja, comunidade, pessoas. Porque igreja não sou eu. Você não é igreja. Eu não sou igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Só existe igreja quando tem vários membros. Um coração sozinho não pode falar que é corpo. Ah, mas o coração bate forte. E daí? Se ele não tiver o pulmão, os rins, os pâncreas, o cérebro, ele é corpo? Não é. Então nós somos membros do corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas só existe igreja se eu, você, o próximo, o irmão da China, na Bahia, em toda a terra. Igreja é isso. Igreja são os membros que fazem parte do corpo, onde Cristo é a cabeça do corpo. Isso é igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Eu posso estar sozinho porque eu sou... Não, você é o templo. Igreja tem que estar junto. Igreja é membros juntos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é para a gente oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então eu preciso levar esse corpo para o templo, para oferecer a Deus um sacrifício vivo, porque esse corpo que é membro, junto com outro membro, e outro membro, e outro membro, e outro membro, nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Se você vê um braço andando sozinho pela rua, você sai correndo. Por quê? Porque só o braço não é corpo. O corpo precisa de todos os membros para ser corpo. E essa igreja, ela era imperfeita, mesmo tendo os dons espirituais fluindo. E por que isso acontece, irmã Elizabeth? Porque Deus faz o que quer, do jeito que quer e dá para quem quer. E pronto. E no versículo 10 do capítulo 1, ele já vai falar: eu rogo, pelo amor de Deus, irmãos, em nome de Jesus, digam todos uma mesma coisa. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Digam todos uma mesma coisa. Não haja entre vós dissensões. Sejam unidos em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. Meu Deus, aqui começa uma carta consoladora, corretiva, motivadora, dissertiva, porque o verdadeiro amor, ele implica em falar a verdade, em mostrar a verdade. Quem fica passando a mão na cabeça a vida toda, quem vê o erro e fala, não, tadinho, se eu falar, ele não ama, não ama, não ama. Eu sei que tem o momento certo, a hora certa e o jeito certo de falar. Tem a hora certa, tem o jeito certo e tem o modo certo de ser dito as verdades. Mas quem ama não deixa de falar a verdade. Essa pessoa que vê o outro caminhando no erro, correndo risco das trombetas tocar, que foi a mensagem da semana passada, e o amigo, o irmão, ou a pessoa ficar. E quantas vezes pessoas que nós pensávamos que eram nossos amigos dão as costas para nós, porque em algum momento você falou a verdade que precisava ser dita e essa pessoa se magoou. Mas não se preocupe não, lá na frente, Deus, que é o Deus da verdade, ele vai se encarregar de mostrar para essa pessoa que você estava só querendo ajudá-lo a melhorar.
Então nós estamos falando de uma igreja longe de ser perfeita. E hoje nós vivemos dias de extrema falta de referências. Eu não vou entrar em detalhes, porque a reflexão dessa manhã para você não é desmotivá-lo a acreditar que existem homens que eu falo é homens, mulheres, jovens, homens fiéis a Deus, que são imperfeitos, mas que buscam uma vida de santidade ao ponto de ser referência para você e te motivar a ser referência para alguém. Não. Eu quero trazer uma palavra para você de orientação, de motivação, a você voltar o seu olhar para Jesus e servir a Jesus de todo o seu coração, sem colocar como referência absoluta, plena, em algum ser humano. Não que o seu líder, o seu pastor, a esposa do seu pastor, a sua liderança não tenha obrigação de ter uma vida pia diante de Deus que te motive a ser também um crente fiel. Não é isentando a liderança dessas responsabilidades, não. É tirando o teu foco de uma perfeição que não existe e não existirá. E isso não pode ser desculpa para a pessoa deixar de servir a Deus. Pessoas buscam perfeições em denominações e no primeiro momento da mudança, e eles buscam aquela imperfeição, e quando eles mudam de rota, às vezes nos primeiros dias, nos primeiros momentos, ele até acha aquele lugar, aquela pessoa, nossa, maravilhosa, e quando você começa a conviver, você começa a perceber que aquela pessoa também é imperfeita, mas existem comportamentos, atitudes na vida dos cristãos que podem ser extremamente importantes para que a gente se afirme mais em Cristo, mas existem defeitos e fraquezas que nós não podemos nos espelhar nelas para que as nossas falhas tenham desculpas. Existem pessoas pegando a falha do outro para basear as suas fraquezas e as suas desculpas. Não, a tua base de fé é a palavra de Deus. A tua base de fé é a tua conversão em Cristo Jesus. A tua mudança de vida não pode ser somente porque alguém é diferente, é porque a palavra te muda, ela te traz diferença, ela vem te limpando de dentro para fora. E aí o apóstolo Paulo, ele traz uma lição para nós. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, principalmente a primeira carta e a segunda que ele enviou aos irmãos de Coríntios, nós vamos buscar e vamos ver que não há perfeição em igreja nenhuma. E que aquele que recebe mais é mais cobrado. Por que ele cobra? Gente, se você lê a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você aprende tantas coisas extraordinárias. São cartas que trouxeram lições, assim, que é para toda a vida. Quem que não conhece o capítulo 11 de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aquela mensagem da ceia do Senhor? Quem que não conhece? Tá aqui. São coisas, assim, extraordinárias. Essa carta, que contém 16 capítulos, ela traz lição assim, que são textuários para nós. O capítulo 11 é um textuário que é lido no culto de ceia. E quem que não conhece o capítulo 13, que é o capítulo do amor ágape? Quem que ainda não leu? Se você não leu, leia. Quem que não conhece o capítulo 13? E o capítulo 14, que fala do uso dos dons espirituais. Que ter os dons é importante, mas saber usá-los é melhor ainda. Porque tem pessoas que não sabem usar os dons que Deus lhe concedeu. Quem que não conhece o capítulo 15? Que vai falar da ressurreição. É o capítulo ouro, a gente chama de capítulo de ouro da ressurreição. E aí a gente aprende que mesmo uma igreja cheia dos dons espirituais, como a igreja de Corinto, que se orgulhava de ter todos os dons, é possível encontrar nessa igreja pessoas carnais. É possível encontrar nessa igreja pessoas partidaristas. Uma igreja que tinha todos os dons, mas que tinha pessoas carnais. Uma igreja fervorosa que se orgulhava de ter todos os dons, mas que tinha muito partidarismo dentro daquela igreja.
Uma igreja que existia no meio de uma igreja cheia dos dons, pessoas debilitadas espiritualmente, pessoas que não tinham o temor de Deus, as coisas sagradas. Uma igreja que foi muito importante no primeiro século, uma das mais importantes, mas que estava longe de ser perfeita. Não busque perfeição em ser humano, porque o ser humano não tem como ser perfeito. Nós só somos o que somos. E não somos pior do que isso. Porque o Espírito de Deus que habita em nós, se nós dermos lugar para Ele trabalhar em nós, Ele nos melhora. Uma vida de santidade. Nós estamos no setor 69, lendo o Novo Testamento até a primeira semana de dezembro, porque nós vamos encerrar o Novo Testamento uma semana antes do dia da Bíblia. Uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja, falo pessoas, e um templo de Cristo que se alimenta, que traz para o coração a palavra de Deus, a tendência é se parecer mais com Cristo, é ser mais fiel a Cristo, é se tornar referência para alguém. E nós não temos que buscar a Cristo, ser uma igreja que preza pela palavra de Cristo só pensando nas pessoas, é pensando em nós, na nossa vida com Cristo. E aí, automaticamente, nós nos tornamos farol para alguém. O mundo está precisando de referências de pessoas com caráter cristão, com postura de homens e mulheres de Deus, que mais do que pregar o amor ágape, tente viver o mais próximo possível daquilo que a Bíblia nos ensina. Estamos cheios de pessoas arrotando conhecimento, transbordando de conhecimento, mas com escassez de vida, de exemplo, de comportamento, de quem realmente lê as Escrituras Sagradas. Então eu quero te convidar a seguir em frente, olhando para Jesus, olhando para os testemunhos bons que você tem aí na congregação onde você serve a Deus, olhando para os bons exemplos que Deus tem colocado no seu caminho e tirando o foco principal das fraquezas humanas, dos erros humanos, porque você vai encontrar em qualquer lugar, porque humano não existe perfeição nele. Essa igreja que Paulo cobrava, porque quanto mais você tem, mais você é cobrado, essa igreja que se situava numa grande metrópole, era famosa nos dias apostólicos, sabe? O apóstolo Paulo traz ali para ela uma instrução forte, mostrando para ela, pelo amor de Deus, façam jus àquilo que vocês receberam do Senhor. Corinto tinha pontos importantíssimos. Era em Corinto que tinha os portos que movimentavam a economia da época. Era uma cidade muito próspera, onde tinha uma igreja muito conhecida, mas que tinha problemas terríveis. Era lá que ficava, no Golfo de Corinto, um porto muito grande. Era lá no Mar Egeu que havia também um grande porto. Era lá que os templos da Afrodite, a deusa do amor, o templo do Apolo, o deus da beleza masculina. E dizem que esse templo de Afrodite, ele tinha mais de 1000 sacerdotisas que todos os dias à tarde saía a se prostituir. Uma
uma cidade de 250 mil habitantes, aproximadamente. Lá tinha uma igreja, a cidade da luxúria. Lá tinha uma igreja que o Senhor escolheu através da vida do apóstolo Paulo, foi fundada ali. Olha, irmãos, é difícil nesses lugares grandes, onde os movimentos, a idolatria, as histórias, as culturas são muito fortes, uma igreja se levantar, e Deus escolheu Corinto. Deus escolheu esse lugar para conceder todos os dons, mas nem lá, a fraqueza, a disputa, o partidarismo. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou, porque eu... Não. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, nem lá ficou livre. Se você busca pessoas perfeitas, espera acontecer o arrebatamento da igreja, porque lá sim nós seremos perfeitos. Anima seu coração, olha para Jesus e segue avante, porque quando as trombetas tocar, ninguém vai poder puxar você pela mão. E você não vai poder gritar: ei, o fulano de tal estava lá no culto, mas ele não pagava o que ele comprava. O fulano de tal, a fulana de tal, estava lá na frente do trabalho, mas ela estava lá, ou ele... Não vai, você não vai poder fazer isso. É você e Deus e mais ninguém. Então, eleva os olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. Porque o teu socorro não vem dos montes. O salmista falou: eu elevo os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Do monte? Não. Meu socorro vem do Senhor. É no Senhor. É para o Senhor que a sua cabeça tem que estar direcionada. E Deus vai te dar vitória. Uma semana de paz, uma semana de vitória para vocês. Se essa lição serviu para a sua alma, compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir que não é tempo mais de ficar buscando referência perfeita em ser humano. Já passou, faz tempo. Desde que Jesus te chamou, ele já te ensinou a olhar para ele. Porque é para lá, com ele, que nós vamos. Um beijo no seu coração, uma excelente semana.